Fala aí galera que gosta de geografia, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre noções espaciais, conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Começamos então a falar sobre a forma da Terra. Qual é a forma da Terra? A Terra se parece com esse globinho aqui? Mais ou menos. A Terra ela é considerada um geóide, ou seja, ela tem formato esférico, mas devido às irregularidades do relevo, ela apresenta um formato não com uma superfície lisinha como este globo, mas um formato dos polos mais achatados, a linha próxima do Equador mais alargada e toda deformada devido às ondulações do relevo. Esse formato então da Terra é chamado de geóide. Dando sequência, vamos falar agora sobre orientação geográfica. Orientação geográfica, identificar rumos e direções a partir dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Todo mundo aí já viu a rosa dos ventos. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, rosa dos ventos. Pontos cardeais, colaterais e os subcolaterais. Quais seriam então os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais: nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. E os pontos subcolaterais: norte, nordeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e norte, noroeste. Portanto, então são 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais e 4 direções subcolaterais. Como foram definidos estes pontos? Esses pontos foram definidos a partir da observação do horizonte decorrente do movimento de rotação da Terra, observando que todos os dias o Sol surgia em uma linha do horizonte e o Sol se punha na linha oposta do horizonte. Utilizando então essa noção de nascente e poente do Sol, foi possível determinar estes pontos cardeais, sendo que o nascente é o leste, o poente o oeste, e você tem o norte e o sul. É fácil você se localizar. Observando o movimento aparente do Sol, o movimento aparente que o Sol faz durante o dia, você consegue identificar os pontos cardeais. Basta apontar o braço direito para o lado do nascer do Sol, o esquerdo para o lado do pôr do Sol, e você vai estar de frente para o norte e de costas para o sul. Ok? Então, vamos dar sequência na nossa aula. Existe um aparelhinho utilizado aí para identificar esses pontos cardeais, que é a bússola. A bússola ela foi criada aperfeiçoada, melhor dizendo, pelos chineses no século X. Ela se constitui de uma agulha magnetizada que é atraída pelo polo magnético da Terra e indica a direção norte. Então, a partir dessa orientação da direção norte que a bússola faz, atraindo a sua agulha magnetizada para a direção norte, é possível você determinar as outras direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre localização geográfica, que é um pouquinho diferente de orientação. Orientação é identificar rumos e direções. Localização é identificar a localização exata de um ponto na superfície terrestre através das coordenadas geográficas, ou seja, o cruzamento de um meridiano e um paralelo. O que são os paralelos? Paralelos são círculos imaginários traçados no nosso planeta a partir da linha do Equador até o Polo Norte, da linha do Equador até o Polo Sul. Linhas imaginárias, círculos imaginários que circulam todo o nosso planeta. Esses paralelos, eles identificam as latitudes, que é a distância de qualquer ponto da superfície do planeta em relação à linha do Equador. Qualquer ponto da superfície do planeta em relação à linha do Equador, essa distância, ela se chama latitude. Já os meridianos são semicírculos que vão do Polo Norte ao Polo Sul, semicírculos imaginados em todo o nosso planeta, que demarcam as longitudes. Foi convencionado que nós teríamos aqui o meridiano inicial, que é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele marca então o meridiano inicial. A partir dele
são 180 graus de longitude leste e 180 graus de longitude oeste, marcado por semicírculos de um polo a outro, que são os meridianos, e eles demarcam, portanto, as longitudes, distâncias de qualquer ponto da superfície do planeta em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Vamos dar sequência então. Observe esse mapa que você está vendo, que você tem aí os meridianos e os paralelos. Os meridianos são linhas verticais que aparecem nesse mapa, e os paralelos são linhas horizontais. Você tem aí o ponto A, B, C, D. Vamos pegar o ponto B. Achem para mim o ponto B. Muito bem. Observe que o ponto B ele está sobre uma linha vertical que lá em cima está indicando 80 graus. Ou seja, essa linha vertical ela é o meridiano 80 graus. Observe que ela está, você olhando para o vídeo, à direita do meridiano de Greenwich, que é o meridiano de 0 graus. Portanto, ali é hemisfério leste. Então, a longitude da letra B é 80 graus leste. E essa letra B ainda está sobre uma linha vertical de valor 40. Observe em qualquer um dos lados do mapa. 40. E que ela está acima ou ao norte da linha do Equador, que é a latitude de 0 graus. Então, a latitude da letra B é a latitude 40 graus norte. Então, a coordenada geográfica do ponto B seria 80 graus de longitude leste e 40 graus de latitude norte. Muito bem? Aproveite aí, dá uma pausa no vídeo e tente identificar as coordenadas geográficas do ponto A, C e D, ok? Bom, vamos dar sequência na nossa aula. Na década de 1950, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi desenvolvido um aparelho de localização geográfica bastante tecnológico chamado GPS, ou Sistema Global de Posicionamento. Ele fornece de maneira muito precisa, por meio de um receptor eletrônico, a localização de altitude de qualquer ponto da superfície do planeta. Altitude e localização. Existem GPS de vários modelos, desde os mais simples que equipam celulares, carros, até os mais modernos que equipam máquinas agrícolas, aviões, ou são usados por agrimensores, né, para identificação de áreas, né, alocação de áreas. Então os GPS eles funcionam por sinais de satélite que usam as coordenadas geográficas para fazer essa localização no espaço. É um aparelho tecnológico criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em plena Guerra Fria nos anos de 1950. Dando sequência então, vamos falar sobre os movimentos terrestres. A Terra ela realiza dois principais movimentos. O movimento de rotação, que é esse aqui que eu estou fazendo no globinho. Movimento de rotação, a Terra ela realiza esse movimento em torno do seu próprio eixo. Observe que ela tem um eixo inclinado em 23 graus e meio. E ela realiza esse movimento de rotação, girando de oeste para leste. Esse movimento é bastante rápido, aqui sobre a linha do Equador ultrapassa 1000 km por hora. E ele tem duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que nós arredondamos para 24 horas. O outro movimento é o movimento de translação, que a Terra realiza ao redor do Sol. A Terra gira ao redor do Sol. Esse movimento tem duração de 365 dias e 6 horas. Nós ignoramos essas 6 horas durante 3 anos e no quarto ano nós somamos 6 mais 6 mais 6 mais 6, 24 horas e acrescentamos um dia a mais, o dia 29 de fevereiro, que inclusive este ano, né, de 2020, teve um dia a mais em fevereiro, 29 de fevereiro. Nesse ano, o ano tem 366 dias e nós chamamos de ano bissexto, certo? Esses movimentos têm influência direta na nossa vida. O movimento de rotação, já vou antecipando, ele influencia diretamente, por exemplo, no nosso calendário diário, nas horas, ou seja, no fuso horário e na nossa organização diária dos horários. E o movimento de translação, ele influencia nas estações do ano e na contagem do tempo. Então, vamos lá.
Rotação e fuso horário. A Terra ela realiza esse movimento de 360 graus, que é um giro completo, em aproximadamente 24 horas. Se nós dividirmos 360 graus, que é o percurso que a Terra faz, pelo tempo gasto, que são 24 horas, nós vamos encontrar que a Terra gira 15 graus a cada 1 hora. Desse modo, lá no final do século XIX, quando começam os comércios internacionais cada vez mais intensos, foi necessário regulamentar o horário mundial. E assim então criaram um sistema de fusos horários. Ou seja, a Terra possui 24 fusos horários, 24 intervalos de 15 em 15 graus de longitude, 15 em 15 graus de longitude, sendo 12 fusos horários a leste de Greenwich e 12 fusos horários a oeste de Greenwich. Cada fuso horário desse, intervalos de 15 graus, corresponde à diferença de 1 hora, sendo que a cada 15 graus que eu caminho a leste, eu conto hora adiantada, e cada 15 graus que eu caminho a oeste, eu conto como hora atrasada. Isso por quê? Porque a Terra faz um movimento de rotação de oeste para leste, fazendo com que o Sol nasça primeiro do lado leste, portanto, o horário aqui está adiantado, e só depois o Sol vai nascer aqui para o lado oeste. Ok? Então, desse modo, nós temos o sistema de fusos horários. Dá uma observada neste mapa. Observe nesse mapa que nós temos as linhas de fusos horários. Você tem o meridiano de Greenwich, que é a linha mais clarinha que você tem, é a coluna mais clara, que está lá marcando longitude 0. Observe, lá embaixo onde tem um reloginho, longitude 0. À direita, que seria o hemisfério leste, você tem os fusos horários, 12 fusos horários que vão aumentando. Observem lá, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Quanto mais longe de Greenwich, indo para leste, as horas aumentam em 1 hora a cada fuso horário, ou seja, a cada 15 graus de longitude. E para o lado esquerdo, ou seja, para o hemisfério oeste, isso é o contrário. Diminui 1 hora a cada 15 graus que eu caminho para oeste. Desta forma, então, se você tenta localizar o Japão, dá uma pausa no vídeo e localize. É onde está lá, a capital Tóquio. Observe. Tóquio está a 9 horas adiantado em relação ao meridiano de Greenwich. Enquanto a capital do Brasil, Brasília, observem, está a 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Então, se Brasília está a 3 horas atrasado e Tóquio está 9 horas adiantado, a diferença entre as duas cidades seria 9 mais 3, portanto 12 horas de diferença, certo? Dá uma pausa no vídeo, localize algumas cidades e tentem imaginar a diferença de horário entre Brasília e outras capitais que aparecem nesse mapa. Agora vamos falar sobre o movimento de translação. O movimento de translação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, que tem duração de aproximadamente 365 dias e que nos permite dividir o tempo em anos. Esse movimento que a Terra realiza ao redor do Sol nos dá também a divisão das estações do ano. Como isso? Há 2 momentos desse período de translação, desses 365 dias, em que o Sol ilumina diretamente sobre a linha do Equador ou perpendicularmente sobre a linha do Equador. Nesse período a gente chama de equinócio. Nesse caso, o hemisfério norte e o hemisfério sul vão estar recebendo a mesma quantidade de luz solar. Nós vamos ter então a entrada de 2 estações inversas em cada hemisfério. Os equinócios eles marcam a entrada do outono e da primavera, mas quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul e vice-versa. Os equinócios, eles ocorrem no dia 23 de setembro e no dia 20 de março. Então, 20 de março e 23 de setembro é quando ocorrem os equinócios. Outros 2 períodos são os solstícios. Nesse caso, é quando o Sol ilumina perpendicularmente a um dos trópicos, ou o trópico de Câncer aqui no hemisfério norte, ou o trópico de Capricórnio aqui no hemisfério sul. Então, no dia 20 de dezembro, que é quando ocorre o solstício de verão do hemisfério sul,
o Sol está iluminando perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio, fazendo com que o hemisfério sul receba mais iluminação solar do que o hemisfério norte. Portanto, verão no sul, inverno no norte. Mas no mês de junho, no dia 21 de junho, nós temos o solstício de verão do hemisfério norte e de inverno do hemisfério sul. Então, no dia 21 de junho, é quando o Sol vai iluminar perpendicularmente ao Trópico de Câncer, fazendo com que o hemisfério norte receba mais luz do que o hemisfério sul. Você pode observar nessa imagem que está aparecendo aí no vídeo do movimento de translação terrestre e o posicionamento e os dias dos solstícios e do equinócio. Beleza? Muito bem, então essa era a nossa aula de hoje sobre orientações, sobre localização geográfica. Acompanhe aí no seu livro e faça os exercícios. Até mais!